Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Podeis assentar, fique à vontade. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o pastor Wilberson, casado com a pastora Aline, minha esposa. Somos casados há 19 anos. Eu não posso errar, que senão. Temos 2 filhos, né? A gente olha a gente novinho assim, né? Mas eu tive a oportunidade de ser líder de rede de casais em 2 momentos. Uma vez aqui em Paropebas e outro momento uma igreja menor em Canaã dos Carajás. E para quem vive isso que a gente está vivendo aqui hoje, sabe o quanto é difícil e trabalhoso estar até esse momento. E muitas das vezes eu me perguntava como líder, né, se aquilo que eu estava fazendo era uma forma de vivificar as questões do reino. E eu entendi que isso vai muito pela intencionalidade do nosso coração. Então, nada que a gente constrói, nada vem pronto, se constrói, né? E que a gente constrói um coração aberto para Deus, não volta em vão para Deus. Então, para a liderança, para os nossos líderes, pastores da igreja, muito obrigado pelo convite, mas eu quero deixar essa palavra para vocês. Tudo o que a gente faz pelo reino, o reino faz pela gente, pela nossa vida, pelo nosso casamento, pela nossa família. E não pense que aquilo que estamos fazendo aqui nessa noite é algo em vão. Não. Estou muito feliz de estar aqui essa noite pela segunda vez. Se não me engano, em 2023 tive a oportunidade de ministrar aqui num domingo. E o quanto vejo a igreja linda aqui hoje, né? E eu queria deixar um texto sagrado para vocês em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Quem trouxe Bíblia, diga amém. Quem não trouxe, amém. E a base do texto fala o seguinte, na minha versão. E disse Adonai Elohim, não é bom que o homem esteja só. Façamos-lhes uma ajuda à sua medida. Amém? Talvez você nunca ouviu esse texto falar sobre a sua medida. Esse texto que eu li, eu trouxe para vocês, foi uma Bíblia que eu ganhei da minha esposa. E esse texto fala de uma forma diferente. Alguns textos vocês já ouviram falar auxiliadora, uma pessoa que esteja junto, né? Uma pessoa que esteja próxima, uma mulher idônea. Então esse texto fala de uma ajuda à sua medida. E eu fui entender o porquê disso. Eu fiquei abismado, porque o que é a sua medida? E eu entendi que a minha medida é tudo aquilo que poderia me faltar no ponto de vista de emoções, no ponto de vista de carinho, no ponto de vista de companhia. Então, tudo aquilo que me falta, que me pudesse faltar, Deus estaria criando a minha medida. Olha só que maravilhoso o texto original dizendo. Porque tudo tem seu espaço. Então, todo espaço sentimental que o ser humano tem, ele pode ser preenchido. Exatamente preenchido por essa pessoa que está aí do seu lado aqui nessa noite. E aí, interessante que no namoro, eu vi nosso irmão falar sobre o namoro aqui, e que igreja que pessoas com dom maravilhoso. Cada voz linda aqui, eu tô até envergonhado aqui, ó. Minha voz de taquara rachada, Deus, só locutores aqui, ó. Mas é maravilhoso, né? Entender isso. O que Deus tem feito aqui. Que não é bom que o homem esteja só. E quando eu olho para essa situação, eu começo a imaginar que a criação de Deus nos traz que é a nossa imagem e semelhança. E a Bíblia que começa com Deus fazendo a criação do homem, imagem e semelhança, a Bíblia traz que não é bom que o homem esteja só. Faz uma pessoa à sua medida, que é ela que compreende tudo aquilo que pudesse faltar sentimentalmente, espiritualmente, é preenchido por essa pessoa. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Por que o relacionamento começa no namoro? Porque é lá onde você faz as suas escolhas. Você escolheu bem, amém. Se não escolheu tão bem assim, amém também, né? Quem escolheu bem aqui? Glória a Deus, aleluia. Que bom. Então eu quero trazer aqui hoje, eu quero aproveitar hoje, que vai ser um dia diferente. O dia hoje, a gente tirou esse dia para exatamente falar de coisas que a gente geralmente não fala nos nossos cultos naturais. Até porque não tem nenhuma criança aqui. Amém? Os rostinhos já estão começando a ficar vermelhos aí. E aí, gente, eu fui bem orientado. Pode meter o porrete, né? Então, para começar, nós vamos começar com os papéis dos homens e depois vamos falar do papel da mulher. Primeiro, o papel do homem: amar, proteger
e prover. Então, esse é o nosso papel. E hoje eu vim discutindo com minha esposa, nos dias atuais, o quanto tem sido difícil encontrar homens de responsabilidade. Meu Deus, isso é verdade? Então valorize, mulher, o homem que está do seu lado aí. Ó. Peguei vocês. Por quê? Porque a liderança é um papel muito difícil para nós. Gente, é muito difícil ser homem. É difícil ser homem? Não acho difícil não, gente. Pegadinha de novo. Sabe por quê? E aí eu quase que ia ser pego hoje. Eu conversando com a Aline, minha esposa, a pastora Aline, ela falou assim, mas é muito difícil ser homem mesmo, né? Eu falei assim, eu olhei pra ela assim, não acho ser difícil ser homem, não. Eu não acho ser difícil ser homem. O que acontece é que muitas vezes nós perdemos a nossa natureza e o nosso caráter de homem, muitas das vezes, que o mundo tem ensinado aí fora, vai totalmente contramão contra aos valores bíblicos. E nós estamos aqui hoje, não é para descontinuar nada do que foi ensinado durante o ano inteiro, porque casamento não vem pronto, se constrói. Eita, esse tema é maravilhoso, né? Então é o seguinte, e aí eu vi alguém comentar aqui, falou que o homem é o sacerdote do lar. É ou não é o sacerdote? E você sabe qual é a maior função do sacerdote no Velho Testamento? Peguei vocês de novo, né? A maior função do sacerdote no Velho Testamento era o quê? Não deixar a chama se apagar. Eita! Se o negócio tá frio lá, meu irmão, então ó, a culpa é sua, tá? Porque você é o sacerdote. Nós não entendemos isso aqui agora há pouco? Concordamos ou não concordamos que o homem é o sacerdote? Então, se você é o sacerdote da sua casa, se tem problema, confusão, pelo ponto de vista de administrativo e de liderança, a culpa é sua, porque você não tem cumprido o seu papel. E aí, a função do sacerdote é não deixar a chama se apagar. Eu fiz uma observaçãozinha bem pequenininha assim, ó. Eu vou ler ela aqui. Se está frio lá, meu irmão, a culpa é sua. Eita, porque sabe que eu digo isso? Porque muitas das vezes nós culpamos a mulher. Nós culpamos a mulher, sabe por quê? Eu vi um meme esse negócio, né? O camarada pegou e a mulher leva a menina pra escola, faz comida, faz roupa, lava roupa, arruma a casa, chega no final do dia, à noite, a mulher tá cansada. Ela dorme. Aí ele falou assim, eu vou pegar essa mulher hoje, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer tudo pra ela. Levou o menino pra escola, fez comida, lavou a roupa, lavou a casa, fez a janta. Quando terminou a janta, quem dormiu foi ele. Então por quê? Porque a gente não entende as coisas e achamos que isso é somente uma responsabilizamos o sexo feminino por uma coisa que nós poderíamos também ajudar. E isso esfria ou não esfria o casamento? Por quê? Porque nós colocamos um peso na relação. Temos que tomar muito cuidado com isso. E já nós vamos entrar, o caldo vai engrossar, tá começando só a esquentar. Fogo, papel da mulher. Já, eu não vou falar essa dor, não. Tá bom pro homem, né? Tem mais pra você também, viu? Ser ajudadora, estar do lado, ajudando a tomar as decisões. E eu botei essa observação, ajudando a tomar decisões, porque tem muita mulher que ela não ajuda a tomar decisão. Ela toma decisão e não ajuda. Isso vai contra os princípios bíblicos da liderança. Sabe por que eu digo isso, liderança? Porque até uma venda qualquer venda de quitanda de esquina, se não tiver uma linha de liderança, uma cadeia de comando, ela vai para o beleléu. Então uma casa, um lar, uma igreja, uma liderança de rede, precisa ter uma liderança, porque se não houver liderança, vira bagunça. E aí, quando a mulher assume esse papel, saímos fora da visão de Deus. Ser submissa. Quem é submissa da glória a Deus? Não, vocês falaram. Não. Vocês falaram muito baixo. Quem é submissa, diga glória a Deus. Então vamos lá. Submissão não é estar debaixo do pé do homem. Submissão é estar numa mesma visão, relacionado a respeito à cadeia de ajuda ou de comando. Não significa estar sob uma opressão ou agressão, porque sabe por quê? Vocês ficaram tímidos quando eu falei a primeira vez? Porque essa palavra submissão, a televisão aí fora tem investido, eu falo televisão, os meios de comunicação, tem investido isso e colocado como se a mulher estivesse debaixo do homem que oprime ela. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês se sentem oprimidos quando são submissos a Jesus? Então essa é a diferença de submissão verdadeira. Porque eu consigo ser submisso a Cristo, porque Jesus, ele nos protege.
Jesus, ele nos consola. Jesus está próximo de nós, não com uma visão diferente. E aí, outro ponto interessante, ser administradora do lar, cuidar da casa, dos filhos, do marido, e uma mulher também que não curte o pão da preguiça. E qual é o fator principal do homem e da mulher? Serem amantes. O papel principal do homem e da mulher é serem amantes. E isso se prova como, pastor Wilberson? Porque a Bíblia, ela nos ensina tudo no contexto social, tudo no contexto psicológico, tudo no contexto sentimental. E aí eu quero entrar nesse tema aqui, para nós entendermos que é um tema que a gente tem muita dificuldade de falar nas igrejas. Eu vou aproveitar hoje para falar. Eu já fiquei, eu terei 40 anos de idade esse mês. Esse ano eu terei 40 anos de idade, eu perdi toda a minha vergonha, né? Quando eu comecei a ministrar uns 10 anos atrás sobre isso aqui, ficava todo vermelhinho assim. Hoje acaba calejado, né? Porque a Bíblia fala em Gênesis 2, 24, deixará um homem e a mulher e serão uma só carne, não é isso? Então, a relação, e Jesus ratificando isso, Jesus disse isso em Marcos 10, 28, Novo Testamento. Então, o matrimônio, ele reflete o ministério da Trindade. O que Jesus disse? Eu e o Pai somos um. Então, por que o matrimônio reflete a Trindade? Porque eu e a minha esposa somos um. Entende a importância do que eu estou dizendo aqui? E eu sacio esse desejo de intimidade que Deus deixou em nós, em nosso DNA, desde a sua criação. E eu me baseio isso aonde? Então, já 9:16, e vou correr aqui. Baseio isso porque existem princípios de intimidade que estão descritos por um apóstolo Paulo, que falou lá no capítulo 7. E a Bíblia é atualíssima e maravilhosa quando nós entendemos isso. E aí, quando você tiver um tempinho na sua casa, você vai ler novamente, mas eu trouxe aqui. Porque o apóstolo Paulo, ele teve uma vida de relacionamentos. No versículo 2 fala, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Verso 3, princípios de intimidade. Marido, satisfaça a sua mulher, e mulher, satisfaça o seu marido. E aí está escrito da seguinte forma: marido, pague a mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher pague o marido. Sabe como é que o apóstolo Paulo descreve isso? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no do marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tem no da mulher. Sabe por quê? Porque no passado existiram tabus religiosos que foram pregados há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, onde o homem não poderia tocar no corpo da sua esposa. O homem não poderia ter contato físico com a sua esposa. Então, a prática sexual, ela tem que ser um momento de intimidade. O que pode ou não pode no casamento, ninguém deve meter a colher no teu casamento. Digo isso porque filhas, mulheres e filhos homens, mães orientando suas filhas o que pode e o que não pode na relação. Isso não deve acontecer. O que define a forma e modelo do seu contato de intimidade é você e seu marido, mulher. O que define a forma e modelo de intimidade é você e sua esposa, homem. E aí, Pedro, entendendo a força que o macho teria sobre a mulher, sabe o que Pedro escreveu? E aí a gente não entende isso. Pedro fala o seguinte: maridos, traduzindo, tenhais relações sexuais com as suas mulheres, dando-lhe a preferência. Você já pararam para pensar o que isso significa? Sabe o que eu quero dizer para as mulheres? Mulheres, vocês têm a preferência na relação sexual. Sabe por que Deus trouxe isso na Bíblia Sagrada? Porque Deus, entendendo a força do homem e a nossa força de impor a nossa vontade a qualquer custo e a qualquer forma, Deus traz esse entendimento aqui para nós não impormos simplesmente a nossa força de vontade para realizar. Quem aqui já negociou? Aqui, ó. Os mãozinhos já levantaram as mãos aí, né? Eu digo isso porque ele não me deu aquela sandália, então hoje não tem, né? Nossa, ele não lavou a louça para mim, pô, ele se lascou hoje, né? Limpou a casa, né? Não me deu aquele presente, né? Olha só o nível que nós estamos negociando isso, amados. E isso está trazendo prejuízos
para as nossas relações. Sabe por quê? Porque a gente julga que a relação sexual é algo somente material, sentimental e corporal. E não tem nada a ver com isso. A relação sexual é tão importante porque ela trata também de uma espiritualidade aqui. Oh, aleluia, pastor. Você agora pisou na bola, pastor. Não. E provo isso. Provo isso porque Pedro falou o seguinte: maridos, tenhais relações sexuais com suas mulheres para que as suas orações sejam respondidas. Eita! É ou não é espiritual isso? Irmão, se você tá orando e Deus não tá te respondendo, tem um negócio faltando aí, né? Brincadeiras à parte. E vocês começam a entender que isso faz parte dessa unidade espiritual também, que muitas das vezes nós nos privamos desse conhecimento, ou nós não temos esse conhecimento. E aí a prática sexual não é uma decisão isolada, é uma decisão mútua, não é uma negociação de mercadoria. No versículo 5 fala o seguinte: não priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e oração. Depois, ajuntei-vos novamente, porque Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Sabe o que isso aqui está dizendo? Junto o grupo de pastores, ou de presbíteros, ou de obreiros. Olha, essa semana nós vamos fazer uma semana de oração e jejum e não tem namoro ou sexo em casa. Tá errado. Não combinou com a sua esposa não, meu irmão? Não combinou com o seu esposo ou com sua esposa? Pastor, não. Ah, irmão, eu combinei aqui com as amigas aqui da igreja que nós vamos tirar uma semana de jejum e vamos cortar o sexo. Está totalmente errado. Se você não combinou com seu marido ou com a sua esposa, aquele jejum ele se torna ineficiente, porque você está negociando aquilo que Deus colocou como prioridade. E o apóstolo Paulo deixou isso bem claro, com consentimento mútuo. Não estou dizendo que eu não possa negociar com a minha esposa uma campanha de 7 dias de oração e que ela participe comigo, para que oremos e nos apliquemos à obra de Deus. Mas, todavia, se não houver consentimento mútuo, isso não deve acontecer, conforme a sua idade. E nós vamos chegar lá também, porque à medida que a gente vai avançando na nossa idade, nós vamos criando alguns problemas sexuais na nossa vida. É ou não é? Digo isso porque temos, gente. Mas a mulher é muito mais, ela se cuida muito mais do que o homem. E por isso nós estamos indo para o beleléu. O homem, vocês sabiam que na época de Jesus, a idade que os homens morriam era em torno de 40, 50 anos de idade? Porque desde aquela época havia um descuido, a média, né? Não estou falando de João Evangelista, que morreu com mais de 90 anos de idade. Mas a média dos homens a morrer dentro dessa idade. Por quê? Pela falta de cuidado e de zelo. Principalmente porque temos muitas das vezes problemas e não queremos tratamento em cima disso. Homens, disfunção erétil, baixa hormonal em homens. E aí a baixa hormonal gera o quê? Depressão. Pode ser depressão causada por traumas, independente se é sexual, emocional ou abusos do passado. E aí, pastor Will, você falou muito sobre sexo. Eu falei mesmo, mas casamentos também não é só sexo. Mas o sexo é o termômetro do casamento, porque ele é o ápice da intimidade. Casamento que não tem intimidade, igreja, está fadado ao fracasso. A relação mais importante aqui na Terra é o teu casamento. E aí, a gente tem problemas muitas das vezes. Então, tem que tomar muito cuidado. E eu disse que o casamento é a maior intimidade, é a maior relação que você tem aqui na Terra, porque ela reflete para os céus e reflete também para os seus filhos e para a sua área espiritual. A Bíblia, ela exige mais do homem do que da mulher no casamento. Por quê? Porque as regras são mais duras para o homem do que para a mulher. É mais dura para o homem do que para a mulher. E eu disse, e a gente falou isso lá no início da ministração. Que é fácil ou não é fácil ser homem? Às vezes é muito difícil mesmo, por causa da responsabilidade. Só que não adianta, o peso também está nas nossas costas, e a mulher ser uma hiena, né, que não para de falar.
de reclamar, implica com o homem quer fazer um exercício para melhorar a sua sexualidade, correr, jogar uma bola, ela implica com ele, fala que isso não vai acontecer, ele não vai fazer exercício. E a mulher tem que entender o que é submissão, porque entender submissão é uma missão, é obedecer um projeto, obedecer um ideal. O homem exerce uma liderança, porque toda organização que não tiver uma liderança, ela está fadada ao fracasso. E eu pergunto para você, mulher, você é massacrada por Jesus? Você é humilhada por Jesus? Por acaso Jesus pisa na sua cabeça? Então você não tem dificuldade de ser submissa a Jesus. E aí, homem, a Bíblia manda você amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Você sabe por que Jesus falou isso? Amar a sua mulher como Cristo amou a igreja? Porque Deus sabia que o homem, a mulher, na sua intimidade emocional, ela funciona como um transformador. Se você ama ela 110, ela lhe devolve 220. Aleluia. E a gente tirou esses poucos minutos aqui para falar sobre esse assunto, sobre sexualidade, para nós ficarmos atentos a esse assunto. Principalmente por questões de saúde, por questões e por aproveito sexual, né? Aproveitamento também desse recurso abençoado por Deus. E eu provei para todos aqui essa noite que a sexualidade, ela também trata de uma questão de espiritualidade também. Se eu não cuido da minha sexualidade, eu não cuido da minha espiritualidade. E o apóstolo Paulo, entendendo isso, ele trouxe aqui questões de controle. Homens que não conseguem se controlar, mulheres que não conseguem se controlar, porque não estão realizados. E o que mais a gente tem visto nos dias atuais, nos nossos meios, infelizmente, abram os tabloides de notícias. Pastor cai com isso, pastor faz aquilo, membro da igreja acontece isso. É verdade ou não é? E aí, tem pesquisas que já estão apontando que a infidelidade dentro das igrejas já estão se aproximando para os níveis de pessoas fora da igreja. Estamos perdendo a nossa luz e lucidez. Sabe por quê? Porque os tabus que eram do passado, quando eu era criança, não foram ensinados. A gente ensinou muito a palavra, a pular, a sentir a presença de Deus, a ouvir uma palavra bem falada. Mas quando era para falar de sexualidade, não podia se falar, porque era um tabu dentro da igreja. Eu louvo a Deus por esta igreja nessa noite. Aleluia, aleluia. De separar e você ter saído da sua casa para 35 novos casais vão sair renovados espiritualmente. Aleluia. Vão sair renovados com seu casamento transformado, entendendo a importância de que estar alinhado a esse tema vai fazer na tua vida. Porque o diabo, ele só quer isso aqui para fazer uma bagunça na tua vida. Talvez aqui o problema não é sexualidade. Outros pode ser o tratamento com o filho. Eu precisaria de pelo menos 2-3 horas para falar de todos os assuntos aqui. Pelo menos 9 principais causas que trazem separação nos casamentos. E dessas 9 eu trouxe somente uma aqui essa noite. Por quê? Porque hoje foi um dia que Deus separou você para estar aqui essa noite. Aleluia. Até ontem eu também não sabia que estaria aqui essa noite. Mas Deus me trouxe aqui de Carajás, a mais de 40 quilômetros de distância deste lugar, enviado por Deus aqui para ajudar a você se reencontrar diante do Criador. Aleluia. A você se reencontrar com Deus, a reencontrar com a sua família. Chega na tua casa hoje, bate o pé e fala: Satanás não toma de conta dessa rua mais. Nessa rua quem manda é Jesus. Nessa rua quem manda é o Espírito Santo. Nessa rua quem manda é Deus. Porque Deus está na minha casa, vai ser luz nessa cidade. Aleluia, glórias a Deus. E o diabo quer destruir a nossa família. Ele fica querendo destruir. Eu digo muitas das vezes, quando você termina de namorar na sua casa, naquele dia de bênção,
O diabo olha para vocês, muitas das vezes, e fala o que é que Deus viu neles. Você sabe por que o diabo tem raiva de nós? Eu sei que você sabe. Porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E o que Deus fez? Vou construir, vou fazer o homem à minha imagem e semelhança. Aleluia. Então você é a imagem e semelhança de Deus, inteligência e sabedoria. E o diabo é tão desgraçado, que ele vive de mentira. E eu lembro de uma história aqui, que aí o diabo ele fica olhando para você quando você acorda. Aí os homens que gostam de comer um pouco mais carne, acordam com aquele bafo pesado, que se tiver uma florzinha dentro de casa, ele ai Jesus. O que acontece com a florzinha? Ela murcha, né? Ela dá aquela murchada, e aí o diabo fica olhando assim, pô, o que é que Deus viu nesse homem? A mulher levanta lá também, meu Deus do céu, com aquele cabelo todo bagunçado. E aí o homem ela corre para dentro do banheiro e começa a tomar um banho, bota aquelas máscaras, né, para poder restaurar a beleza, tal. E aí ele restaura a beleza, a mulher sai toda arrumada, o homem entra para dentro do banheiro e ele já encarna uma Cassiane. Deus não rejeita a oração é alimento. E aí ele liga o chuveiro elétrico, né? Aí começa a sair aquela fumaça, aí o homem sai de dentro do quarto parecendo o Arnold Schwarzenegger. Só de cueca, outros até mesmo sem cueca, todo bonitão, né? Depois que toma um banho, a mulher depois que Deus deu uma arrumada. Sabe o que Deus olha pro diabo? O diabo acusando eu e você. Ele olha pro diabo e fala assim, viu? O problema deles é que sabão e perfume resolve. E quando não resolver sabão e perfume, o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Aleluia. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Se coloque de pé nesse momento, nessa noite.